dia para toda a família Canção Nova. Hoje é segunda-feira, 13 de julho, são agora 9h33. Nós estamos ao vivo da capital paulista. Aqui em São Paulo, a partir de hoje, está autorizada a reabertura de academias e parques, desde que cumpram todas as medidas sanitárias e de distanciamento e higiene. Falando do combate ao novo coronavírus, a Organização Mundial da Saúde registrou recorde de casos da Covid-19 no mundo. Os maiores aumentos aconteceram nos Estados Unidos, Brasil, Índia e África do Sul. Vamos mostrar também as atividades do Papa Francisco no fim de semana. E aqui você fica sabendo a previsão do tempo para todo o Brasil. Tudo isso a gente conversa com nossos repórteres daqui 2 minutos só. E a gente começa esta edição do CN Notícias falando do Papa Francisco. No fim de semana, ele recomendou que as pessoas carreguem sempre na bolsa um pequeno livro com os evangelhos. A orientação aconteceu durante a oração do Ângelus, na Praça São Pedro. No encontro, o Papa Francisco disse que estava triste com a decisão do governo da Turquia de transformar a Basílica de Santa Sofia em uma mesquita. Agora a gente vai ao vivo, a Roma, conversar com a Lísia Costa, que tem essas informações. Oi, Lísia, boa tarde aí para você. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos. Isso mesmo, o Papa Francisco se encontrou ontem com os fiéis na Praça de São Pedro e um pouco improviso, não? Ele falou sobre essa tristeza do coração dele ao pensar na Basílica de Santa Sofia. Antes disso, ele tinha comentado sobre a Jornada Mundial do Mar, de se rezar pelas pessoas que trabalham como marinheiros, pescadores, que passam longos tempos longe das famílias e longe de casa, mas disse que lembrar do mar fazia com que o coração dele, o pensamento dele fosse até Istambul, na Turquia, e pensasse com tristeza, recordasse com tristeza da Basílica de Santa Sofia, que, como você falou, por decisão do governo, vai ser transformada em uma mesquita. Essa basílica ela foi construída em 537, a pedido do imperador cristão Justiniano. Ela já tinha sido transformada há um período em mesquita, em 1400 mais ou menos, mas desde 1934 ela era um museu e um grande símbolo do diálogo religioso, diálogo entre muçulmanos e cristãos, católicos ortodoxos principalmente. O Papa visitou esse local em 2014, quando ele foi até a Turquia, e se manifestou muito triste com essa decisão. Já a meditação, o Papa falou da parábola do semeador, disse que é a parábola mãe das parábolas, justamente porque ela fala da palavra de Deus. O Papa, como a gente sabe, sempre nos pede para carregar o Evangelho, ter um Evangelho de bolso, ler sempre que possível, tê-lo muito em contato, e diz que algumas coisas impedem com que nosso coração acolha a semente, acolha a palavra de Deus. Entre elas, ele citou a distração, ele citou situações também, momentos que a gente não tem momentos de silêncio para deixar com que a palavra fecunde o nosso coração. Falou também das riquezas e de preocupações exageradas, preocupações mundanas que nos tiram esse dom de acolher a palavra. Mas disse que o semeador é generoso, é abundante, semeia a palavra, não tem medo de desperdício e a coloca e a envia para todos os corações sem exceção. Como você disse, mais uma vez reforçou a necessidade de termos o Evangelho no bolso, sempre muito perto de nós, para termos esse contato com a palavra de Deus, que é a grande riqueza que temos essa possibilidade. Rodrigo. Tá joia, Lísia. Obrigado aí por essa reflexão para a gente, né? Lembrando que você pode acessar essas notícias, ficar bem informado sobre o Papa Francisco, acessando noticias.cançãonova.com. Bom, essa semana está prevista a posse do novo ministro da Educação, professor Milton Ribeiro. Vamos a Brasília agora conversar com o Otávio Martins, que tem as principais notícias dessa manhã. Bom dia para você, Otávio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. É exatamente isso. O ministro da Educação deve posse, né, nessa semana. E o novo ministro terá desafios importantes aí pela frente. Um deles é a aprovação do Fundeb, né, o Fundo para a Educação Básica, que deve ser votado na Câmara. O ministro Abraham Weintraub tinha um diálogo afinado com o Congresso, então estava parada essa votação no Congresso Nacional. Então, agora, com
a chegada do professor Milton Ribeiro, a expectativa é que essas conversas sejam retomadas e aí deve seja aprovado, é um dos grandes desafios do novo ministro e também melhorar aí a média do país no PISA, já que o país pretende aí entrar na OCDE e um dos critérios, o clube dos países ricos, como a OCDE é conhecido, um dos critérios para entrada aí no grupo é uma média alta no PISA. O Brasil está abaixo em todas as matérias avaliadas, ciências, matemática, literatura, o Brasil está em todas as matérias avaliadas. Então, o novo ministro da Educação terá como os principais desafios aí, primeiro, na sua primeira empreitada à frente, serão aí o FIB e também melhorar a média do país no PISA. Uma 3, 2, 1, alô. Estamos te ouvindo, Otávio. Pessoal, caiu, alô. Estamos te ouvindo, Otávio. Bom, a gente perdeu a conexão com o Otávio. A gente chama então, Otávio, para você concluir as notícias. Bom, a gente fala então agora a notícia aqui de São Paulo, porque depois de 111 dias fechados por causa do novo coronavírus, agora é a vez de reabrir academias e parques. Depois de reabrir o comércio, os shoppings e outros equipamentos e serviços, chegou a vez das academias, das agências de pesquisa, dos parques e dos estúdios de tatuagem. Como vem acontecendo, as reaberturas são autorizadas mediante o cumprimento de diversas regras rigorosas para a proteção e a higienização específicas dos estabelecimentos. Nas academias, por exemplo, está proibido o uso do chuveiro e só podem funcionar com 30% de sua capacidade. 70 dos 107 parques municipais poderão reabrir nos dias de semana. As filmagens do setor audiovisual e em espaços públicos devem obedecer ao distanciamento mínimo de 2,5 metros entre os integrantes das equipes. E os estúdios de tatuagem devem se organizar para os agendamentos com ao menos 40 minutos de intervalo entre um cliente e outro. Das regras para as agências de pesquisa, o destaque para o uso das máscaras por parte dos pesquisadores, dos trabalhadores de campo. As máscaras devem ser trocadas a cada 2 horas e as luvas descartadas após cada entrevista ou visita a domicílio. Enquanto isso, continua a empreitada para encontrar a vacina contra o novo coronavírus. No Brasil, os voluntários que querem participar dos testes da vacina Coronavac podem se inscrever a partir de hoje. O medicamento é desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac, empresa com sede na China. Apenas profissionais da saúde podem participar, podem se candidatar, exceto aqueles que já contraíram o vírus. Ao todo, serão selecionados 9.000 participantes de São Paulo, do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e do Paraná, além do Distrito Federal. Os voluntários vão começar a receber as vacinas a partir da segunda-feira que vem. Esta é a última etapa dos testes, a chamada fase 3. Cerca de 10 vacinas em potencial estão sendo testadas em humanos na esperança de que uma se torne disponível nos próximos meses para prevenir a infecção. André Cunha para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. A seguir, a OMS registra novo recorde mundial de casos de Covid-19. E a gente vai para o intervalo com imagens daqui de São Paulo. A mínima prevista hoje 16 graus e a máxima 27. Bom, o CN Notícias está de volta e agora a gente retoma o contato com o Otávio Martins, lá em Brasília, que já está aqui com a gente, né, Otávio? E agora você fala dos 30 anos aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Exatamente, agora voltamos, o sinal melhorou um pouco. O ECA tem anos hoje e é uma conquista bastante grande aí do país, é um estatuto que é elogiado
até no exterior, né? Até em países que procuram aí acabar com, por exemplo, a evasão escolar e também a violência que muitas crianças sofrem. A gente sabe que no país um dos grandes problemas é a evasão escolar, é o número de crianças que não estão dentro da sala de aula, a violência também, que é o trabalho escravo, todos esses problemas, o ECA ajuda a tentar solucionar. Então, o país é bastante elogiado por conta do estatuto e também é uma conquista importante para as crianças do país e adolescentes também, já que enfrentamos problemas com esse público sérios, como os que eu já disse aqui. Uma última informação também agora a Caixa disponibilizou o saque do FGTS, o dinheiro do FGTS, né, na conta daquelas pessoas que já têm aí o Caixa do aplicativo, que também era para receber o auxílio emergencial. O dinheiro do FGTS, os R$ 1.045, já estão disponíveis em março. Esse dinheiro, nesse primeiro momento, não é saque, e sim somente para ser usado no aplicativo. O saque, quem recebe hoje, aí, os nascidos em março, começa de agosto. Então, hoje, o dinheiro está disponível apenas no aplicativo Caixa Tem e também na poupança social, que foram criadas automaticamente pela Caixa para que essas pessoas, para que mais de 60 milhões de trabalhadores recebam aí esse saque emergencial do FGTS. Voltamos com vocês no estúdio. Tá bom, valeu, Otávio, pelas informações. E agora a gente fala de notícia internacional. O recorde global do número de infectados por coronavírus é destaque no noticiário internacional. A gente vê agora o que é notícia pelo mundo nesta segunda-feira. E o destaque do jornal britânico The Guardian é o aumento recorde de infecções por coronavírus em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde registrou outro recorde no aumento do número de casos confirmados de coronavírus em um período de 24 horas, com mais de 230 mil casos. O recorde global anterior foi na sexta-feira, com mais de 228 mil novos casos em todo o mundo. De acordo com o rastreador da Universidade Johns Hopkins, que se baseia em dados oficiais do governo, um total de quase 12 milhões e 900 mil casos foi registrado em todo o mundo no início da segunda-feira, com 568.296 mortes. Um dos destaques do The New York Times diz que assessores de Trump são alvo do Dr. Fauci. Oficiais do governo divulgaram uma lista do que seriam as declarações questionáveis feitas pelo Dr. Anthony Fauci, o principal especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos. E à medida que os casos surgem, são pedidos novos bloqueios na Flórida e no centro-oeste americano. Um dos destaques do jornal italiano Avvenire é 10 milhões de crianças não podem voltar à escola, baseado no novo relatório sobre emergência educacional. São necessários investimentos urgentes. Pela primeira vez na história da humanidade, uma geração inteira de crianças em todo o mundo teve que interromper a educação. O fechamento de escolas para conter a disseminação do coronavírus na fase mais aguda da emergência deixou 1 bilhão e 600 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. Isso representa cerca de 90% de toda a população estudantil. Agora nós vamos lá para o Oriente Médio, para a Terra Santa, onde a Danúbia Gleiser traz as informações sobre as novas regras de combate ao coronavírus. Na última terça-feira, o Ministério da Saúde de Israel divulgou as novas medidas restritivas de combate à propagação do coronavírus. As regras que estão em vigor até o final deste mês e podem ser estendidas são as seguintes. Os restaurantes serão limitados a acomodar 20 clientes dentro e 30 fora do estabelecimento. Salas de eventos, apresentações culturais, clubes e bares estão fechados. As igrejas e sinagogas não devem ter mais que 19 participantes da oração. Eventos esportivos organizados continuarão a ser realizados sem a presença de público. Hotéis e centros turísticos devem fechar seus bares e clubes, mas seus restaurantes podem ter no máximo 20 pessoas.
Cerca de 1.151 pessoas testaram positivo para o coronavírus no último sábado, informou o Ministério da Saúde, e desde ontem à noite haviam 151 pessoas em estado grave, incluindo 47 que foram entubadas. E cerca de 362 pessoas morreram devido ao coronavírus. De Jerusalém, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Danúbia. A seguir tem o adeus ao padre Evaristo De Biasi, apresentador daqui do programa da Ajuda à Igreja que Sofre. CN Notícias está de volta, faltando 5 minutos para 10 da manhã. Vamos ver como fica o tempo. A região sul deve ter uma nova onda de frente fria. Chuva forte e frequente em Santa Catarina e no Paraná. O sol predomina nas demais áreas da região sul. No sudeste, chove de forma passageira somente no litoral paulista. Faz sol nos demais estados da região. Para o centro-oeste, chuva passageira no Mato Grosso do Sul. Não chove nas outras áreas. O sol brilha forte entre o Tocantins, Pará e Rondônia, na região norte. Nas demais áreas, o sol também aparece e o ar fica abafado, mas há condições de pancadas de chuva que podem ser fortes. No nordeste do país, chuva fraca e rápida no litoral da Bahia, de Sergipe, da Paraíba e do Ceará. No Maranhão e Piauí, o sol predomina de manhã e não chove entre a tarde e a noite. Também não chove nos demais locais da região. Morreu neste fim de semana em Florianópolis, Santa Catarina, o padre Evaristo De Biasi. O sepultamento aconteceu no domingo, em Florianópolis. Padre Evaristo era apresentador do programa da Ajuda à Igreja que Sofre aqui na TV Canção Nova. Padre Evaristo De Biasi faleceu no sábado aos 80 anos. Foi o primeiro assistente eclesiástico da ACN Brasil, ajudando a moldar o que a Fundação Pontifícia é hoje no país. O Padre Evaristo De Biasi, ele costumava dizer que nada levamos dessa vida a não ser a vida que levamos. Ele era profundamente preocupado em mostrar para cada um que Deus é amor, que Deus é misericórdia. Tinha um carisma de ouvir as pessoas, aqueles que estavam sofrendo, que passando por alguma dificuldade, ele escutava e isso se tornava a prioridade da vida dele, quando ele encontrava alguém que precisava falar. Ele desmarcava tudo e se dedicava a ouvir essa pessoa. E isso tornou também ele profundamente importante para as vocações. Ele pregava retiros, ele ficou 30 anos à frente de seminários. Quantas vocações passaram pelas mãos dele? Só bispos foram mais de 50, né? Entre eles também o cardeal Dilo Scherer, o cardeal Brazavis. E quando nós encontramos sacerdotes que conheceram o padre Evaristo De Biasi, eles não dizem simplesmente, o padre De Biasi foi meu professor. Não, é sempre, poxa, o padre De Biasi fez a diferença na minha vida vocacional. E isso eu não falo apenas para sacerdotes, para religiosas, mas também quantas famílias ele não ajudou a existir. Ele aproximava casais, quando ele via um jovem, tinha algo com aquela jovem, ele aproximava, ele servia de cupido. Quantas famílias ele encaminhou, porque ele era muito assertivo com isso, com a vocação. E aqui na ACN, ele foi quem começou a ACN Brasil. Em 1997, quando o escritório da ACN começou aqui, ele foi o primeiro assistente eclesiástico e continuou até onde a saúde permitiu. Aí em 2016, aqui no Brasil, por conta da ACN, podemos dizer que ele se tornou um porta-voz dos cristãos perseguidos e também dos cristãos que sofrem miséria. Tamanha era a sua compaixão com aqueles que sofrem, né? Isso ele demonstrava, acho que em cada programa de televisão, né? Aqui mesmo pela Canção Nova, quantos anos, quanta admiração ele tinha também por essa emissora, pelo trabalho desenvolvido, pela parceria. E o legado que ele deixa
eu acho que quando eu penso nele, sempre vem a vontade de ser uma pessoa melhor. Porque ele conseguia enxergar o melhor em cada um. Quando ele ouvia o coração de uma pessoa, quando alguém se abria com ele sempre agradecia a pessoa pela abertura, mas quem conversava com ele tinha a impressão de que ele estava sofrendo mais pelos problemas delas do que elas mesmas. Tamanho era o amor que ele dedicava com cada um. Em nota, a CN afirmou que continuará com o legado do padre Evaristo de Biasi, mantendo viva sua memória por meio dos artigos, vídeos e mensagens que ele gravou ao longo dos anos. A Canção Nova também manifestou seu pesar pela morte de Padre Evaristo, que visitou várias vezes a sede da comunidade e esteve em momentos marcantes da nossa história, como na dedicação do Santuário do Pai das Misericórdias. Apresentou por muitos anos o programa da Ajuda à Igreja que Sofre, transmitido por nossa TV. Nossos sentimentos, né? O CN Notícias está terminando, a seguir tem o programa Cantinho da Criança. Fique ligado na Canção Nova, hoje 7h30 da noite, tem a missa direto daqui de São Paulo, da paróquia Santa Cândida, santa que é padroeira dos doentes e das famílias. Uma boa semana, até amanhã.